O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico. Próximo domingo, festa de Cristo Rei do Universo, encerraremos este ano litúrgico para depois começar o novo ano litúrgico com o tempo do Advento. Neste penúltimo domingo do ano litúrgico, a liturgia é um convite à esperança. Tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, nós temos uma linguagem que às vezes não estamos acostumados, né? É chamada linguagem apocalíptica. É um jeito de falar sobre o fim dos tempos. Não para assustar, mas para incentivar e fortalecer a esperança do povo. E naquele contexto o povo entendia muito bem o sentido dessa linguagem apocalíptica, né? As pessoas entendiam o que se estava dizendo. Na primeira leitura nós ouvimos o profeta Daniel, e é justamente o Apocalipse de Daniel. O povo judeu se encontrava oprimido sobre a dominação dos gregos. Muitos judeus, apavorados, assustados, abandonaram a fé. Mas muitos perseveraram, seguiram adiante, mesmo sendo um momento de incerteza, de insegurança, seguiram adiante, se mantiveram firmes na fé. Deus enviou o seu anjo Miguel como defensor dos que se mantiveram fiéis no caminho de Deus.
O anjo é o mensageiro de Deus para encorajar, para fortalecer, para defender o povo nesse momento de incerteza. Para o povo seguir adiante, sem desistir nem desanimar. Na segunda leitura ouvimos a carta aos Hebreus. Nos fala sobre a oferta de Cristo. Os sacerdotes daquele tempo iam ao templo para oferecerem sacrifícios pelos seus pecados, pelos pecados das pessoas. E como nós ouvimos do texto, às vezes ofereciam os mesmos sacrifícios. Jesus é o sacerdote autêntico, verdadeiro. Ele não precisa oferecer sacrifícios pelos seus pecados, porque não tem pecado. Filho de Deus, Deus também, mas ele oferece a sua vida. Ele nos libertou do pecado e nos garante a vida eterna. Ele é o caminho do mundo novo e da vida definitiva. Aquele que não tem pecado oferece a sua vida para resgatar, libertar os pecadores, dando a todos a oportunidade de uma vida nova. O Evangelho segundo Marcos é o chamado Apocalipse de Marcos. Na época em que Marcos escreveu o seu Evangelho, as comunidades cristãs estavam assustadas por causa das guerras, calamidades, como por exemplo a destruição do templo nos anos 70 depois de Cristo. Então o templo foi destruído, as pessoas ficaram abaladas na sua fé, momento de incerteza, de insegurança. Para tranquilizar os cristãos, Marcos ajuda a entender que não se trata do fim do mundo, mas o início de um mundo novo. Os cristãos devem enxergar os sofrimentos como sinais de uma vida nova. Provações não vêm para destruir, mas para despertar, para fortalecer, colocar um sentido novo na vida, na caminhada. Quando vai acontecer tudo isso? E aí, Marcos se utiliza da imagem da figueira. Quando começa a brotar, o agricultor sabe que está chegando o verão e se alegra porque se aproxima a colheita. Esta parábola da figueira nos motiva a ler os sinais dos tempos e descobrir a presença de Deus, mas também nos fala sobre a vinda do Senhor. Ninguém sabe o dia nem a hora. Muitas vezes na história da humanidade, quando surgiram provações intensas, já logo tinha gente que pensava, é o fim do mundo. O fim do mundo. Quem não se lembra, né, que se dizia, 2000 chegará, 2000 não passará. Já estamos em 2021, né? Quando começou essa pandemia do novo coronavírus, que infelizmente ceifou tantas vidas no mundo, quem de nós não ouviu alguém dizer assim, olha, acho que o fim do mundo está chegando, viu? Acho que é o fim do mundo que está chegando, né? São tempos difíceis, tempo de provações, muitos perderam entes queridos, membros da família, amigos, mas não é o fim. Certamente com essa pandemia do novo coronavírus, nós também aprendemos muitas coisas positivas, né?
Então, é um tempo para renovar a esperança, fortalecer a fé, olhar para o futuro, acreditar mais. A palavra de Deus reafirma: Deus não abandona a humanidade e transformará o mundo velho do egoísmo e do pecado num mundo novo para todos os seus filhos. A humanidade não caminha para a destruição, caminha ao encontro de um mundo novo. E nesse sentido, qual é a nossa missão? A missão dos cristãos. Nossa missão é renovar continuamente a esperança do novo céu e da nova terra. Não será algo mágico, pois depende do esforço e da perseverança de cada um de nós. Esta certeza nós temos: Deus não nos abandona. Ele vem sempre ao nosso encontro para nos indicar o caminho que devemos seguir. Então devemos estar atentos aos sinais de Deus, confiantes nas palavras de Cristo que nos garante: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Acreditar, ter fé, ter esperança, enxergar a realidade. Vivemos em tempos de desafios e dificuldades, mas não podemos desanimar nem desesperar. O Senhor nos apresenta sinais para que saibamos viver vigilantes e na firmeza. Para isso é preciso que sejamos cristãos autênticos. Dificuldades existem, provações existem. Quem de nós já não passou por dificuldades terríveis na vida pessoal, na vida familiar, no ambiente de trabalho? Quem de nós, em algum momento na vida, já não pensou assim: não dá mais, vou desistir, vou largar tudo, para mim não dá mais. No entanto, algo de forte, a presença de Deus na vida da gente, na vida da pessoa, naquele momento, encorajou, fortaleceu, nos ensinou a olhar para o futuro com esperança. As dificuldades passam, as provações são superadas. Quem caminha com Deus no seu coração, quem caminha com os pés no chão, acreditando mesmo em Deus, quem segue o caminho de Cristo, não se deixa vencer. A fé é mais forte, a fé encoraja, a fé sustenta. Tudo nessa vida passa, mas o cristão tem que ter esperança, acreditar sempre que amanhã vai ser melhor, né? Tudo posso naquele que me fortalece, diz São Paulo, né? Se eu me deixo fortalecer por Jesus, pelo Senhor, eu vou caminhando firme, sem desistir, sem desanimar. É preciso superar os desafios e ter esperança sempre. Na medida que temos esperança, nós acreditamos no futuro melhor. E damos os passos hoje para que amanhã tenhamos momentos melhores em nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso lado, na fidelidade ao Senhor, no cumprimento da nossa caminhada, no seguimento
dos passos de Jesus. Ele sempre se mostra presente. É preciso abrirmos o coração para Ele e seguirmos adiante. Esperança e fé nos movem na caminhada sempre.